foi a primeira vez também que a gente falou de dados, né? De métricas e tudo mais na área de design, nas entregas de design. Então foi um grande case. Característica assim, da nossa área de UX é criar pontes, né? Dentro e até fora da empresa também, mas principalmente dentro. É criar pontes e fazer entregas responsáveis. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Gilmar Gumier da Tuia e nós estamos no Tuia Design Talks. O Tuia Design Talks é um podcast que vai falar da relação entre UX e design e as áreas de negócio das empresas. Agora nós estamos na segunda temporada, onde a gente vai conversar com líderes de design para saber a atuação deles no dia a dia das empresas e a ligação e coordenação com as outras áreas de negócio. E hoje a gente recebe nesse primeiro episódio a Lala. Ela é coordenadora de Design Ops da FTD Educação e ela vai contar um pouco para a gente como é o dia a dia de UX na área de educação. Seja muito bem-vinda, Lala. Muito obrigada, Gilmar. Muito obrigada pelo convite. Prazer, pessoal. Eu sou a Laís Wada, mas estou acostumada a me chamarem de Lala. Sou coordenadora de Design Ops hoje, pela FTD e Grupo Marista também. Estou aí nessa jornada de Design UX já faz um bom tempo. Seja muito bem-vinda. Lala, eu vou pedir para você começar se apresentando para os ouvintes, né? Uhum. Perfeito. Bom, como eu comentei, né, galera, estou aqui nessa caminhada de UX Design já faz um bom tempo. É um pouquinho mais de 15 anos que eu trabalho com design e tecnologia. A evolução até Design Ops foi uma caminhada um pouco longa também, né? Design Ops não é uma área muito antiga, né? Do design, ela é bem recente. E, bom, acho que uma coisa também muito interessante para eu comentar é que já faz 12 anos, né, que eu estou atuando pela FTD Educação. Então, a minha caminhada é longa não só no design, mas também nessa área de educação, né, na editora mesmo. Muito legal. E Lala, como foi sua formação acadêmica? Eu me formei em desenho industrial pelo Mackenzie, com um bacharel em programação visual. Na época não era tão popular, né, o termo de design e tudo mais, então eu encontrei essa função do design no curso de desenho industrial. Na época também não existia nem o termo de UX design, foi uma evolução. Mas diferente do que possa ser até óbvio, eu comecei esse curso, eu não tinha intenção de me desenvolver na área do digital. Meu foco sempre foi a parte mais manual e analógica, né, impressa. Mas eu acabei seguindo as oportunidades do mercado, né? Então, desde a minha primeira experiência com design, já foi no digital, mesmo tendo essa premissa um pouco contrária. E aí eu encontrei o valor no digital também, né? Que antes eu só via no manual. Muito bom. E como foi sua trajetória profissional até chegar hoje, né? Esse cargo de Design Ops? Bom, eu comecei, né? Tive a oportunidade de estagiar numa empresa muito bacana de sistemas e Advergames, né? A empresa também fazia sites. Aprendi muito nesse estágio. Depois eu trabalhei um tempo em agência de publicidade também, como assistente de arte digital. Então, eu fazia manutenção e monitoramento de redes sociais, fazia também muitos banners, né? Manutenção de e-commerce, de varejo, newsletters, todas essas coisas promocionais e que apareceu na agência, né? De diversos clientes. Eu tive a oportunidade de ter contato com a educação mesmo pela FTD, né? Antes disso, eu também não pensava muito no desenvolvimento de carreira. Eu ia muito em prol das oportunidades, né? Aquela busca, assim, de uma estabilidade financeira maior. Então, eu não tinha essa reflexão da construção de carreira em si.
Eu ia seguindo realmente onde apareciam as oportunidades, e aí eu posso dizer que eu tive uma certa sorte, porque aí uma oportunidade seguinte das agências de publicidade, né, da experiência com agências, foi com a educação, né, foi na editora FTD. Comecei com um trabalho de alocação, né, então, na verdade, eu fazia o trabalho por outra empresa e atendia a FTD, e depois eu me tornei uma contratada da FTD direta mesmo, né. E esse momento para mim foi muito significativo, porque mudou bastante o formato do meu trabalho, né, o formato, a dinâmica, tudo, né, desenvolvimento também, produção, em uma agência de publicidade, ela é muito diferente de uma empresa, assim, que não atende os clientes, né, que é o caso da FTD. Ela produz os próprios materiais, tem as próprias demandas, né. E trabalhar com educação também tem sido um grande aprendizado, né, uma grande sorte para mim também, eu acho que eu encontrei um propósito muito valioso quando eu comecei a encostar, nessa área de educação. Mas a gente começou muito pequeno, né, na FTD, até evoluir para o tamanho que a gente tem hoje. Então, como eu disse, foram algumas sortes, algumas preparações também, né, sempre estando antenada, atualizada para o que está acontecendo aí, na área de design, para quando surgir uma oportunidade, você então ter a sorte de conseguir atender a oportunidade, né, que foi o caso da FTD. Então, dentro da FTD, eu comecei com um cargo, uma responsabilidade, e depois eu passei por diversos outros, né. Foi uma grande escola, tem sido uma grande escola, mas também, às vezes eu comento que parece que foram vários empregos em um só também, porque mudou bastante. A gente começou bem pequenininho, com design e tecnologia na FTD, né, até chegar no formato que a gente é hoje, né, que é uma diretoria adjunta. Muito bom. Parabéns pela trajetória. Ah, obrigada. Eu nunca imaginei lá atrás que cresceria dessa maneira, né. Tinha meus desejos, lógico, mas nunca imaginei que a gente ia conseguir atingir esse nível de maturidade. É muito legal ver acontecendo, ajudar a fazer acontecer também. Imagino. E Lala, o que é a FTD Educação? Você pode contar um pouco para os ouvintes? Sim, bom, a FTD, ela é uma editora, né, que tem como principal objetivo o produto os livros didáticos e literários também. É uma empresa centenária, então hoje ela tem 123 anos e acredito que vai durar ainda muito mais anos, né. E o principal lema, assim, da editora é transformar a sociedade através da educação. Acho isso muito, muito bacana. Quando eu era mais nova, eu estudei com os livros da FTD também, então eu conheci a editora antes de começar a trabalhar nela e para ela, né. E ela tem uma abrangência nacional muito grande, um reconhecimento muito grande também. Ela é uma das maiores editoras não só do Brasil, mas do mundo. Muito legal. É legal trabalhar num lugar que tem um propósito, né, e que você pode ajudar ali, e pode ajudar a impactar a vida de muitas pessoas, né. Sim, com certeza. Você sente a responsabilidade do seu trabalho, mas você também vê esse retorno, que é muito bacana, né. Você vê a as coisas funcionando, né, de alguma maneira, e o que você está fazendo chegar do outro lado, né, tendo um reconhecimento. Isso é muito significativo, é muito satisfatório. Imagino. Lala, você está há 12 anos na FTD, né, um bom tempo. Como foi a evolução de design e UX, na FTD durante esse tempo? Legal. Bom, é uma grande história, Gilmar. Vamos lá. Como eu comentei, né, quando eu iniciei na FTD, a FTD estava criando o primeiro time, né, o primeiro núcleo voltado ao digital. E foi nesse primeiro núcleo, esse primeiro time, que se chamava Novas Mídias, que a gente começou a ter um design voltado para tecnologia, né. Na época, a gente não tinha esse segmento de UX, UI também, não tinha
essa separação, discernimento, assim, né? Conceito também. E a gente começou a partir de uma necessidade urgente que a editora tinha. Então, mais uma vez, né, tentando evoluir a partir de uma oportunidade que aparece. E a oportunidade foi como? Foi criando os OEDs, né, que são os Objetos Educacionais Digitais. A nossa equipe de design, ela era responsável por desenvolver, por criar, produzir e desenvolver esses objetos educacionais digitais, que eram complementos digitais do livro, né? A gente teve bastante trabalho no começo, porque a editora não tinha um legado disso ainda, não existia uma biblioteca, né, um grande acervo desses complementos. E a gente teve que, de alguma maneira, equiparar um pouco, assim, em relação ao material que já tinha impresso, porque ia dar o suporte, né, o complemento aí para esse material impresso. E também porque teve aqueles desafios de início, né, de mudança. Como era algo que não existia, não tinha um legado na editora, então era uma cultura nova, tendo que ser criada, né, uma dinâmica nova também, tudo novo, né, uma parte nova que primeiro a gente tinha que provar, né, que conseguia fazer, que agregar valor também, e fazer com que fosse reconhecido pelas pessoas que já estavam na editora e já produziam tudo que a editora tem de valor, né, e traziam retorno, enfim, já estava bem consolidado. Foram entre 2 e 3 anos focando praticamente só nisso, só nos objetos educacionais digitais. Às vezes aparecia uma oportunidade ou outra de evoluir um pouco as nossas produções digitais, né? Então, a gente chegou a produzir alguns livros interativos também para iPad, né? Naquela época que estourou, assim, um pouco mais atrás, que não tinha nem muitos apps ainda, né? Disponíveis para iPad. E aí começou a ter essa valorização dos livros interativos. A gente teve uma produção dessa, que a gente conseguiu acompanhar e desenvolver junto com o editorial. Produção de sites também, todas essas coisas até um pouco mais simplistas, né? Que eram projetos que a gente chama de escopo fechado, então tem começo, meio e fim. A sustentação, quando tinha, era mínima, né? Então, eu não tinha ainda uma mentalidade de produto digital. A gente só foi desenvolver essa mentalidade de produto digital quando a gente conseguiu evoluir a nossa área, né, o nosso time, para uma área de UX mesmo. Que aí foi uma transição desafiadora, não foi super fácil, porque mais uma vez a gente estava tendo que apresentar algo novo para a editora, algo que ainda não tinha o valor provado, né? Muita gente nunca tinha ouvido falar de UX design, de experiência digital, né? Mas a gente precisava crescer, a gente precisava evoluir, né? A gente sentia que tinha mais a agregar, mais a entregar também. Eu recordo bem o projeto que a gente fez que definiu a nossa área como UX, que foi a grande virada, assim, de chave, o grande divisor de águas, né? Que antes a gente era uma ilhazinha de design que fazia só produção, bem específica e criativa, e aí a gente passou a ser uma área que tinha uma demanda muito maior e mais complexa, né? Porque quando a gente fala de experiência digital, a gente não está falando aí só de uma entrega visual, né? Tem todo mundo atrás, assim, processos também, e que exigem mais tempo, né? Mais definições também. Foi um projeto da FTD que chamava FTD com Você, que era o e-commerce fechado deles, que era feito a partir de contratos com as escolas, né? Então, as escolas que fechavam um acordo, um contrato direto com a editora, tinham acesso a um desconto, e aí esse e-commerce fechado, né? Que era o e-commerce específico para quem tinha esses cupons. Era um e-commerce que precisava ser eficiente, assim como qualquer outro, né? Mas ele tinha essa particularidade aí, que dependia muito do contrato que ia vir, tinha que funcionar muito bem, porque os clientes que entravam nesse e-commerce entravam realmente para comprar.
porque o desconto para material escolar é super relevante, né? O material escolar não é barato. Então, a gente tinha que ter sucesso total. Também era uma porta de entrada significativa de orçamento, né? A gente foi convidado a ajudar a fazer essa atualização, né? Esse update mais profundo nesse e-commerce fechado. E pela primeira vez a gente pôde falar e apresentar propostas que incluía fluxos, né? Blueprints, encostava em outras equipes para entrevistas, para coleta de dores, de necessidades. Antes desse projeto, a gente nunca tinha conseguido fazer isso, né? E aí foi muito importante porque a gente teve o apoio e a abertura, né, da equipe em si que demandava aí desse projeto. E a gente conseguiu desenhar uma solução interessante para eles, né? Assim, a gente não conseguiu fazer tudo o que a gente queria, mas a gente conseguiu mostrar 3 caminhos de solução, né, possíveis, o cenário perfeito, o cenário ideal, né, e o que era mais pontual, e mostrar para eles a diferença, né, do investimento lá, seja de esforço, seja de orçamento, tempo, né, para entrega, para todo mundo entender que precisava ter esses acordos para a gente conseguir fazer, seja o mundo perfeito ou seja o mundo ideal, né. E aí, a entrega foi muito boa, teve um sucesso muito bom, a gente conseguiu diminuir bastante algumas recorrências aí de saque, que tinha um número bem elevado, e mostrar esses dados, assim, de sucesso. Foi a primeira vez também que a gente falou de dados, né, de métricas e tudo mais, na área de design, nas entregas de design. Então foi um grande case. E aí depois que aconteceu essa entrega que eu vejo que foi de bastante sucesso, outras áreas começaram a reconhecer a gente com essa capacidade, né? E aí as pessoas começaram a querer saber mais sobre UX ou a entender um pouco mais também, né? Só por conta dessa primeira entrega. E aí começaram a acessar a gente para esse nível de trabalho, né? Que é um pouquinho mais refinado e que pega várias etapas do processo, né? Não só aquela etapa final que muitas vezes o design é colocado, né? Que é a parte mais visual. E, enfim, uma coisa levou a outra, né? Hoje a gente cresceu bastante, né? Naquela época a gente era uma equipe com uma supervisão específica, a gente se tornou coordenação, depois evoluiu para gerência, e hoje Design e Experiência Digital é uma diretoria adjunta, junto com a arquitetura e outras áreas de tecnologia na FTD. Então, a gente alcançou um nível de maturidade bacana, mas ainda tem um caminho grande para percorrer. Eu consigo ver um caminho bem grande, Gilmar, ainda para percorrer. Mas é com muito orgulho que eu posso falar que a gente iniciou quando não tinha nada, não tinha nenhum conceito assim do design e tecnologia, né, da parte digital. E hoje a gente está aqui acompanhando plataforma digital, né, o e-commerce totalmente renovado, outras iniciativas assim do digital e dando um suporte significativo. Muito bom. E, Lala, como a pandemia impactou Olha, a vocês? pandemia, ela acelerou muito o nosso crescimento, Gilmar, porque a pandemia ela exigiu a possibilidade remota, né, das coisas, o acesso remoto, principalmente a educação, porque as pessoas não, né, não podiam mais ir nas escolas físicas, né, atender às aulas. E aí foi uma coisa muito apressada, né? Não tinha o que pensar, né? Era fazer e viabilizar. E isso acho que aconteceu em várias esferas, não só da educação, né? O meu próprio trabalho também. A gente teve que se adaptar muito rápido ao trabalho 100% remoto. E aí foi quando a nossa demanda, ela aumentou muito também. Porque antes a gente não tinha essa prioridade de ter um grande acesso ainda online, né? A FTDE, acredito que vai continuar sendo, né, focada principalmente no conteúdo e por enquanto no conteúdo impresso, né? Então, a priorização de acessos online,
não era a prioridade do negócio em si. E aí, na pandemia, a gente acabou ocupando um espaço de priorização, sim, porque a gente tinha que fornecer esse suporte, né? Dar pelo menos algumas funcionalidades a mais para professor e aluno conseguirem acompanhar e administrar aulas à distância, né? Todas, enfim, vários outros processos internos também, né? Revisar para conseguir fazer de maneira remota também, ou às vezes até automatizada. Então, a nossa demanda nunca foi tão grande quanto na pandemia. Inclusive, foi na pandemia que a nossa equipe ela cresceu bastante. Ela sempre foi uma equipe muito enxuta, que conta com a colaboração de parceiros, né, de empresas parceiras também, mas na pandemia a gente não conseguiu ficar só com os parceiros que a gente já tinha, a gente teve que contratar muito mais gente, e aí aumentou bastante. Foi na pandemia também que a nossa gerência, ela passou de 1 a 4 coordenações, né? Então, esse é o desenho, assim, do crescimento. A pandemia teve um saldo muito positivo, então. Teve os desafios, mas no final, com o esforço de todo mundo, assim, eu acho que a gente trabalhou incansavelmente, né? Na pandemia, assim, foi até um alarme, assim, em algumas pontas. Mas teve um saldo interessante no final, assim, que fez com que a gente crescesse muito rápido e aprendesse a sustentar, né? Porque tem crescimentos muito rápidos que não conseguem se sustentar. Sim. Porque não está preparado, né? Mas não, a gente não tinha nem opção de não conseguir sustentar, né? E como você vê a maturidade da FTD em relação a UX e design hoje? A gente está num ponto dessa régua que eu acredito que é bem bacana, é bem interessante, assim, a gente não está no início, a gente não está naquela etapa que tem que ensinar tudo ou aprender tudo, né? Que tem que provar os primeiros valores lá, enfim, a gente já conseguiu uma cadeira de reconhecimento dentro da FTD, do negócio da FTD, mas a gente ainda não está no topo dessa régua, né? Eu digo isso muito porque eu acredito que o design ele possa ter uma cadeira na esfera mais estratégica do negócio, né? Naquelas tomadas de decisões mais estratégicas. Não só tomadas de decisões que consultam você para uma consultoria, uma validação mesmo de área, assim, né? Dar um checkzinho com todas as áreas, mas num nível um pouco maior do planejamento em si. Não só de uma demanda de um produto, mas de um planejamento estratégico do negócio mesmo, né? Da empresa lá, de metas e tudo mais. Mas eu acredito que a gente está caminhando para isso, né? A gente não está pulando etapas, degraus, assim. Estamos indo, mantendo um crescimento contínuo. Entendi. E aí, pensando nessa questão de poder de decisão e tudo mais, como ter maturidade, né? Como é a relação da área de design UX com as outras áreas de negócio, né? Como é o dia a dia? Legal, legal. Isso também é uma coisa que a gente trabalhou muito e tem trabalhado, é uma das coisas que a gente tem como, não diria nem prioridade, assim, mas característica, assim, da nossa área de UX, é criar pontes, né? Dentro e até fora da empresa também, mas principalmente dentro. A gente tem muitos clientes internos, então é super importante que a gente conheça bem as áreas, né? Que a gente atende ou vai atender um dia para auxiliar, enfim. Mas também tem aquela ponte que é bem colaborativa, né? Então a gente entende que não somos uma ilha, que o nosso trabalho, quando ele é bem feito, é bem entregue, ele está integrado aí com outras áreas do negócio. Então, nós, como gerência de UX e design experiência, né, digital, a gente tem uma colaboração constante, né, com equipe de produtos, com CX, eventualmente com marketing digital também, muito contato com CRM, enfim. E aí também tem outras áreas que a gente não tem esse contato tão contínuo assim, né, de dia a dia, de uma colaboração mais constante, mas que eventualmente a gente
tem que estar por perto, né? Seja para coletar mais informações, né? Como a área de analytics, a parte financeira também, às vezes para entender algumas emendas, algumas coisas importantes aí de um negócio. E comercial, né? Porque o comercial, ele guia, né? Muitas estratégias da empresa, então é sempre legal ter uma ponte assim. A empresa, ela é enorme, né? Ela tem muitas áreas, assim, e a gente tenta manter um bom relacionamento com todas, né? Porque, eventualmente, a gente vai acessar elas. Seja como pessoas que estão buscando mais informações sobre algo, né? Para criar uma boa solução. Seja como uma equipe que está indo atender um problema lá, nesse outro time e área, assim. Sim. Essa questão de colaboração e ponte é importante e é algo que eu acredito também, porque o design em si, a gente vai fazer, tudo que a gente fizer, ele basicamente tem que atender um objetivo de negócio, que pode ser até uma ONG ou algo assim, mas tem um objetivo, e a gente tem que entender esse objetivo, tem que falar com as outras pessoas e materializar o que elas querem ou algo assim, né? Então, é Exato. muito importante essa questão da colaboração, da ponte. Isso eu pratico desde quando era profissional e pratico muito na Tuia, porque, assim, eu sempre coloco que a Tuia, e pensando na equipe de design, a gente sabe parte técnica e quem sabe do negócio é quem está demandando a gente, né? Então, um trabalho bom, um trabalho com resultado bom, é quando tem esses dois lados, né? E vai atender o objetivo e vai atender o cliente, né? Perfeito. É bem isso mesmo. E aquilo, né? Assim, nem sempre a gente conhece de tudo de um tema, né? Que aparece. Assim, nós não somos especialistas de todas as áreas, né? A gente é especialista aqui na parte de UX, né? Então, sem essas informações que as pontes podem facilitar, né? Com que a gente consiga, enfim, chegue nelas, o nosso trabalho fica muito difícil, né? O sucesso do nosso trabalho ficaria muito difícil sem Sim, essas pontes. Pontes e suportes, né? O muito, muito bom, assim, das pontes e colaborações, né? Desse comportamento também, às vezes, muito curioso, que vai para tentar entender, é que isso abre muitas portas, né? Então, eu faço isso, amanhã essa área que está fazendo isso comigo, né? Ela quer entender mais do que eu faço, e aí as demandas, elas começam a chegar num formato muito melhor para a gente, né? Então, lá atrás, a gente tinha que correr atrás dos projetos que a gente via de alguma maneira que estava acontecendo, que a gente ficava sabendo porque ainda estávamos, enfim, um pouco apartados, né? Mas a gente ficava sabendo porque trocava informação com uma pessoa ou outra e ouvia, né? Alguma coisa e ia atrás, assim, porque a gente achava que nós poderíamos contribuir com algo relevante. Ou então a gente poderia participar de uma etapa anterior que só o desenvolvimento. Então a gente aqui é muito atrás, e foi um exercício muito bom, interessante, mas é muito legal ver quando as pessoas nos incluem, porque sim, elas estão lá já formando um briefing, ou já estão captando algumas coisas para um projeto muito grande que está por vir, e elas entendem que o design UX deve participar desde esse começo, porque a gente pode ajudar em muitas coisas essenciais para um começo bom, né? Que nem a parte de pesquisa, por exemplo. sim. E é muito legal quando isso acontece. Não, ainda não é sempre que acontece, mas o fato de já estar acontecendo é uma grande conquista também. Com certeza. E, Lala, agora pensando até em maturidade, essa questão das pontes, colaboração, como você vê o poder do design na influência, né, da tomada de decisão de projeto, da empresa? Como você vê isso hoje? Eu, assim, né, como profissional aqui de UX, eu diria que é muito importante, é essencial. É aquilo que, né, a ideia de ter uma cadeira na mesa de estratégia, né?
Então, eu acho que a visão de UX ela pode contribuir muito nas decisões e definições de negócio, né? Somar mesmo. Não acho que é uma coisa autoritária, realmente para somar e contribuir. Numa mesa que tem várias outras cabeças pensantes também de outras áreas, né? Mas eu acho que a gente consegue, deveria, né, estar nesse nível. Hoje, na situação atual, eu não vejo a gente ainda ter isso dentro da editora. A gente está caminhando para isso, né? Mas, no geral, eu acredito que em qualquer negócio é muito importante, né? Porque essa parte de planejamento e definição, ela é o que vai gerar todo o roadmap, cronograma, priorização de um produto ou de uma iniciativa, um projeto, enfim. E se a gente não tem esse começo bem feito, bem mapeado, ele vai trazer retrabalho. Ele vai trazer mais gastos lá no futuro, né? Eu já vi isso acontecer na prática, né? Então eu acho que é essencial, assim, algo que a gente pode ajudar muito. Até mesmo para alocar dúvidas, né? A gente já esteve eu já estive em várias mesas em que estava todo mundo definindo algumas coisas, mas ninguém estava perguntando coisas, né? Tipo, e no final, quando eu comecei a fazer uma pergunta, eu descobri que todo mundo tinha dúvida em relação àquele negócio, né? Mas por que com tanta dúvida estava todo mundo só decidindo e definindo coisas? É melhor primeiro sanar as dúvidas, né? Para conseguir definir com mais assertividade, pelo menos. Sim. Agora falando de projetos, né? Você comentou no nosso café, né? Sobre um projeto que deu um resultado, né? Ele está sendo muito utilizado e deu um resultado prático em termos de negócio, que foi o totem de autoatendimento do hospital, né? Você pode contar brevemente um pouco sobre esse projeto para a gente? Bom, legal. Aqui a gente vai sair um pouquinho da FTD Educação, né? Só dando um pouco mais de contexto. Eu comecei a atuar como Design Ops pelo Grupo Marista, né? E o Grupo Marista, ele é o dono da FTD, né? A FTD, ela é uma das frentes de missão, né? A gente costuma chamar de frente de missão as marcas do Grupo Marista, é uma das. Outra frente de missão do grupo é o Hospital São Marcelino Champagnat e o Hospital Universitário Cajuru também, que são de Curitiba. A gente tem um time em Curitiba, né, que atua só no Grupo Marista e nas frentes de missão, e uma equipe cuida dessa frente aí dos hospitais. Então, a gente recebe várias demandas, né, com certeza, mas são demandas que tiram a gente um pouco do que a gente já conhecia, né? Aquilo que eu comentei com você no café também. A gente aprendeu a chegar, né, nesse tema, nesse ambiente de saúde hospital, como pessoas que não sabem nada. Porque tem muita coisa que realmente a gente teve que rever, coisas que a gente achava que já era certo, em definição mesmo de experiência, entender que não é bem assim que funcionaria, né? Que seria uma boa solução lá para o hospital. Essa equipe, né? Tem uma pessoa da minha equipe que acompanhou essa entrega, ele participou, então teve essa necessidade de melhorar a experiência no totem de autoatendimento e na visualização também, né? De andamento do atendimento, que são telas monitores que a gente não estava acostumado a trabalhar, né? Não era o celular ou então o desktop, né? Era a tela de TV, ou tela do totem, né? Tem uma limitação lá maior, né? Tem que ser mais simplista também. Na TV tem um nível de informação diferente e você não pode errar nada, você não pode deixar nada pouco óbvio, porque são todas informações importantes, né? E envolve atendimentos, vidas, enfim, uma responsabilidade muito grande. Foi uma entrega muito bacana, teve um reconhecimento muito legal pelo hospital, né? A gente conseguiu ver a efetividade mesmo, o retorno em dados, né, do sucesso. Isso deixou a gente muito satisfeito.
muito contente e eu acho que um pouco aliviada também, porque foi a primeira vez tendo que lidar com esse nível de responsabilidade em devices que a gente não estava acostumado a produzir, né, entregas. Mas foi extremamente rico isso, né? E isso também, né, essa foi uma das entregas que consolidou a nossa boa relação e ponte com essa frente de missão, que é a saúde, né? Então, hoje a gente acompanha todas as iniciativas digitais que tem por lá. Muito bom. Então, aí para os designers que estão assistindo aqui, um conselho da Lava, né? Construa pontes com as outras áreas, porque No pode... futuro, elas vão ser oportunidades. Pontes são oportunidades, né? Isso mesmo. Acho Muito bom. que é criar pontes e fazer entregas responsáveis. Eu sei que na área de design, às vezes a gente tem muito mais limitação do que possibilidade. Às vezes é limitação de recurso, de tempo, né? Limitação da ferramenta que já usam. A gente lida com isso todos os dias, tanto na editora quanto no grupo, né? Limitação dentro de ferramentas que eles já utilizam e a gente não vai mudar a ferramenta, mas a gente tem que criar uma funcionalidade dentro dessa ferramenta que já utilizam. E aí a gente trabalha com uma lista de limitações muito grandes, que a gente sabe, tem consciência que isso pode alterar a experiência, né, do usuário, assim, pode deixar a experiência um pouco mais simples, às vezes não tão boa como a gente gostaria, mas a gente tem que trabalhar nesses cenários também, e mesmo dentro desses cenários super limitados, sempre pensa em fazer uma entrega super responsável. Não é porque é muito difícil ou porque parece injusto que a gente larga a mão, né? Tem que entregar. Isso vai ser reconhecido em algum momento. Sim. Lala, agora falando em equipe, como é a hierarquia e a estrutura da equipe de design da FTD hoje? Você falou, né, que vocês já hoje são uma diretoria adjunta, né? Como é Isso. essa hierarquia, a estrutura dentro da empresa? A FTD ela tem uma hierarquia bem vertical, né? Então a gente tem lá superintendência, né? Aí tem várias diretorias embaixo da superintendência. A nossa é de tecnologia e transformação digital. Aí, dentro dessa diretoria geral, a gente tem a adjunta, né? Que inclui as áreas de arquitetura, de design de experiência digital e outras áreas de TI também. Abaixo dessa diretoria adjunta, a gente tem a gerência de design de experiência digital, e embaixo dessa gerência, a gente tem 4 coordenações. Eu sou a coordenação de design ops, e os meus pares são coordenações de design de experiência digital. Uma coordenação específica para o grupo Marista, né, para atender o grupo e as frentes de missão, que são as frentes filantrópicas, e 2 lideranças, coordenações cuidando das equipes que a gente tem na FTD. A FTD, ela é a equipe mais antiga, né? Foi onde a gente começou, por isso que ela é a maior equipe hoje, e que aí necessita de 2 lideranças, né, nesse momento, para cuidar do que já é recorrente, né? Da plataforma de educação, e-commerce, e uma específica para sustentação, que são os novos projetos e alguns de escopo fechado que entram, né? A minha coordenação, ela é a única que trabalha de maneira horizontal, ou cross, né, como a gente costuma chamar, que a minha equipe, ela atende tanto a FTD Educação quanto as outras frentes do Grupo Marista também, né, os hospitais, PUC Paraná, o corporativo do Grupo Marista. Então, eu tenho pessoas acompanhando, ou então eu mesma acompanhando demandas e iniciativas em todas essas frentes. Muito com o intuito, assim, de dar o suporte para as equipes, ajudar muito na operação e fazer as atualizações e manutenção de design system, né? Para chegar aí nas equipes de produção. Então, a minha atuação acaba sendo bem horizontal, assim, tentando olhar, né, com eficiência aí para todas as marcas. E é isso, né? Cada time, assim, cada coordenação tem um formato.
Muito porque cada marca aí, né, no caso, cada frente de missão, tem um tipo de necessidade diferente e tem uma maturidade diferente em relação a design e tecnologia, né? Então, a gente se adapta para conseguir atender bem e no futuro, quem sabe, conseguir equiparar, né? Todas elas, assim, deixar num patamar um pouco mais nivelado, assim. Mas a gente não vê isso como um problema, né? Faz parte, até mesmo porque a nossa atuação no Grupo Marista, ela é bem mais recente, né? Ela não tem 12 anos, ela tem 3, vai fazer 4 anos. E aí tem muitas marcas lá, então é um desafio multiplicado. É mais ou menos isso. A gente também, né, além da nossa equipe aí, que são as pessoas que trabalham nas squads, né, dão a sustentação para os produtos, ou então pegam as demandas novas de escopo fechado, enfim, ou novas iniciativas, a gente também conta com uma cartela de parceiros, né, de empresas parceiras, para nos ajudar ou auxiliar em algumas entregas específicas, né, quando a gente vê que é algo que a equipe interna não consegue absorver, a gente conversa com os parceiros, né, que a gente tem. Então, é muito bom ter esse suporte também, ter essa possibilidade. Legal, a gente até trabalhou no projeto do Exatamente. Design System, né? Sim, foi a primeira parceria da coordenação de Design Office. Foi com a É? Tuya, sim. Muito bom. Muito bom. É muito legal, né, saber que o design já está em uma diretoria, já tem esse papel, já tem algo hierarquizado, já está dentro do organograma da empresa, né? Isso é muito importante quando a gente vê hoje, né, que na pandemia o design teve um papel muito importante e hoje, de certa forma, ele diminuiu um pouco, né? Uhum. Ele ficou muito presente, porque teve muita demanda de produto digital e hoje muitas empresas já meio que rebaixaram, né, o design voltou um pouquinho para ser o que era, né. É verdade. Teve esse movimento. Eu senti bastante, assim, olhando para o mercado fora. Uma coisa, assim, que é muito interessante, assim, que eu identifico, né, onde eu estou hoje, dentro da empresa que eu estou hoje, é que nem a FTD, nem o Grupo Marista vão um dia se tornar uma empresa de tecnologia, né? Elas são empresas que precisam da tecnologia para fazer as coisas acontecerem, para ficarem atualizadas, né? Continuarem sendo perenes, importante assim para o negócio, mas elas nunca vão se tornar uma empresa só de tecnologia. E isso traz algumas barreiras para a gente, né? Porque nós de design, a gente tem muito costume de olhar para o mercado e pegar as melhores referências que a gente acha que são as melhores, né? Então, a maior parte das vezes a gente está vendo lá metodologia, entregas, criações de empresas que são 100% digitais, que nasceram 100% já no digital e que estão lá fazendo a sustentação de um serviço ou de um produto. Muito eficiente, muito bom, mas a mentalidade dela é muito diferente, né, da onde eu estou. Eu não vejo isso como um problema, mas eu comento isso porque é extremamente importante você saber o que é importante, né, o que é estrutural na empresa onde você está. Primeiro, para não se frustrar, e segundo, para conseguir ajudar da maneira mais pertinente, né. Não vou ficar batendo ou tentando construir esse império totalmente autoritário tecnológico, porque nunca vai dar certo, né. E tá tudo bem, porque realmente existe uma área de atuação e de crescimento para design e tecnologia dentro dessas empresas que é enorme, né? A gente vê aí bastante insights e ideias novas, né, que o pessoal tem levado em simpósios, em feiras, esses eventos assim da área, né? Seja de saúde, seja de educação, né? Educação básica, educação superior, que é fantástico, é incrível. Não são coisas que dá para a gente simplesmente pegar e começar a desenvolver agora, mas dá para a gente ter uma noção do que vai ter no futuro, né? Do que talvez o mercado vai exigir, assim, que a gente comece a desenvolver. E é aquela coisa, eu falo, nossa, eu não consigo nem imaginar como que eu começaria a fazer isso agora,
né? São habilidades, são técnicas, especializações muito diferentes, né, do que a gente tem hoje na equipe. Talvez um dia a gente comece a pensar assim, porque o mercado vai levar a gente para isso, né? Então, aquilo. Tem muito espaço ainda para crescer. Não dá para visualizar todo o espaço ainda, né? Mas tem muita possibilidade. Muito bom. Espaço para crescer é sempre importante. Sempre importante. Acho que como designers, a gente sempre vai ter, né? Porque o designer por si só, ele é o quê, né? Ele vai atrás de solucionar problemas, né? Problemas é uma coisa que a gente sempre vai ter, então só vão ter que, talvez ter que adaptar um pouco aqui e ali, mas como designers, eu acho que se a gente procurar bem, sempre vai ter um trabalhinho. Sim. E qual é o tamanho e como é a formação da equipe? Bom, o tamanho hoje a gente tem cerca de 35 pessoas na gerência, né, de design e experiência digital, divididos aí nas coordenações, nas 4 coordenações. Parte da equipe, ela é alocada, né, então a gente conta aí com os parceiros. E, bom, do formato, né, mais ou menos aquilo que eu comentei, a gente tem aí essa coordenação de Design Ops, que é cross, e que tem o intuito aí de dar o suporte, principalmente para as equipes de produção, né, nas operações das equipes de produção, e também cuidar da atualização, da manutenção, sustentação de design system, ou necessidades de design system que possa surgir também. E enquanto isso, as coordenações de design e experiência digital, elas ficam focadas nas entregas da nossa gerência, né? Então, as entregas aí para esses clientes sejam externos, internos, enfim, e na sustentação dos produtos digitais. E aí são diversos, né? Desde da FTD aí, que tem o principal é a plataforma educacional digital, então a nossa equipe tem pessoas lá em cada squad que dá sustentação desse produto, né? Pelo Grupo Marista, a gente se divide mais por frente de missão e não por produto em si, né? Muitas das demandas lá vêm já como escopo fechado, uma ou outra tem sustentação. E dentro da nossa equipe a gente tem os perfis criativos, né? A gente chama de perfis criativos, são os designers, product designers, né? Pessoas que têm mais especialização em UI, outras mais UX. Temos as content designers e content ops. E a gente também tem front-end. Front-end e PO. São os perfis que a gente tem nas equipes. Tem writing também? Content, né? Content, E research tem também. Research também. Estava me esquecendo, muito importante, inclusive. A gente tem um pilar de Research Ops e que conta com uma pessoa que organiza todas as entradas aí de research. Extremamente importante. É uma organização recente até, mas muito eficiente. Muito necessária também. Sim. É onde começa tudo, É onde né? começa, exatamente. Nossa, a gente precisa muito. E Lala, a gente sabe que tem um burburinho grande ali sobre inteligência artificial, impacto na sociedade, impacto em tudo. No dia a dia, como vocês da FTD estão aplicando, estudando, conhecendo e testando inteligência artificial? Boa. Inteligência artificial é um fato, né? Não tem como a gente fugir mais. Eu acho que no começo, quase todos os profissionais que eu conheço tiveram um pouco de receio, né? Seja o receio da sobreposição com a própria área assim que trabalhem, enfim, ser sobreposta por IA. Ou seja, essa ansiedade, assim, de ainda não entender muito bem como utilizar, né, a IA no seu trabalho, assim, e achar que tem que se atualizar muito rápido para, enfim, para não perder esse bonde, né. Então, acho que todo mundo passou por isso, assim. E com a gente, assim, na nossa equipe, acredito que não foi diferente, né. Então, realmente gerou uma certa ansiedade. Mas como liderança e como pessoa também da equipe, a gente sempre deu esse suporte, né? Primeiro para criar mais curiosidade, assim, de ir atrás, buscar, estudar, do que a insegurança
da obrigação, sabe? Vocês precisam fazer isso, né? Primeiro porque a gente tem profissionais extremamente capacitados, que fazem entregas fantásticas, muito boas. Mas, lógico, a gente entendeu que tem essa demanda aí de atualização de IA. Então, a nossa primeira abordagem foi essa, né? Vamos olhar aqui e ver talvez padrões ou repetições que a gente tem em alguns processos e fluxos nossos, né? Operações mesmo de produção e criação, e ver onde a gente poderia automatizar uma coisa, otimizar outra coisa, né? O Design System, ele já traz essa mentalidade da otimização, né? Então, não era uma coisa desconhecida para a galera de produção, né? Já tinha esse conceito instaurado de uma maneira ou outra. E a gente começou a tentar enxergar isso em outras esferas, outras etapas, assim. Problemas que a gente enfrentou. Primeiro, a questão dos testes, assim, serem limitados à questão de orçamento, né? Então, a gente não tinha viabilidade de ficar contratando ferramentas só para testar. A gente tem que testar, ver que é interessante, bacana, e então contratar para a equipe, né? Mas muitas ferramentas, elas não têm aquele acesso total quando elas não são pagas, né? Então, isso realmente, assim, limitou a gente um pouco, mas teve alguns testes de ferramentas aí para a produção mesmo, né? Para a galera que está lá fazendo content, design, utilizar no dia a dia. Teve também a questão de parar e testar as novas funcionalidades das ferramentas que a gente já utiliza, que implementaram algo de IA, né? Seja no Figma, seja no Miro, Dovetail, enfim. Para a gente conseguir usar a ferramenta que a gente já tem na sua maior capacidade, né? Também algumas ferramentas de IA da própria Microsoft, né? Que é a ferramenta padrão que a gente tem lá. Então, foi tudo muito meio de laboratório mesmo, né? Coisas efetivas de IA que está acontecendo na empresa hoje vem do COI de IA, né? Então, ano passado foi criado esse centro de excelência, que atende não só a FTD, mas todo o grupo, né? Para chegar em todas as marcas do Grupo Marista, que tem como objetivo organizar, né? Estruturar todas as iniciativas que envolvem IA. Principalmente porque tem questões muito sensíveis de dados, né? De segurança, de privacidade. Então, foi mapeada essa necessidade de ter um centro, né, um núcleo aí, que começasse a olhar para essas normas, essas diretrizes também, para que as iniciativas que envolvam o IA não aconteçam de maneira desordenadas, né? Porque é aquilo que eu comentei, a ansiedade dos profissionais e equipes começarem a utilizar a IA de alguma maneira e, eventualmente, uma equipe ou outra começar realmente a produzir algo baseado em IA, mas ninguém mais saber, né, da empresa, assim, e correr alguns riscos. Então, foi criado esse núcleo, e esse núcleo está reunindo algumas iniciativas, né? Seja MVP, seja POC. Então, fala-se, assim, de chatbot normativo, né? Do corporativo, onde você pode buscar entender mais sobre políticas da própria empresa, informações da própria empresa, né? Então, é um chatbot para os colaboradores, né? Tem também esboços de soluções para a saúde, né? Que faz automação de algumas etapas lá de alta, né? De pacientes. Enfim, hoje, se eu não me engano, são acho que 17 iniciativas que tem briefing, né? Para IA. Eu não acompanho tão de perto esse COI de IA, então eu fico sabendo mais, assim, o resumo. E também, na minha equipe, teve alguns testes de automação de monitoramento de tasks, né? E da parte de content também. Então, alguns esboços e testes, assim, para ver se a gente consegue automatizar etapas aí da produção mesmo, né? Deixar mais ágil, que são geralmente aquelas operações extremamente repetitivas, um pouco chatinhas, que só ocupam tempo mesmo, né? Não vai agregar super valor. Então, isso dá para terceirizar com uma IA, né? Se a gente conseguir terceirizar para uma IA, vai ser ótimo. Acho que é o melhor emprego da IA, conseguir usar ela como um suporte, assim, uma ferramenta para essas tarefas que não precisam pensar. Sim.
E aí, quando precisar pensar mesmo, né, fazer toda aquela pesquisa mais profunda que precisa do discernimento humano, né, a gente deixar o tempo para isso mesmo. Muito bom, muito legal ver a aplicação prática, né, da IA, assim, porque tem muita espuma. É legal ver quando, tipo, ó, eu pego, tô usando, tá sendo útil ou não vai ser útil, eu vou testar outra coisa, vou fazer. E até um pouco dessa limitação, acho que vocês têm, pode ser interessante porque vocês vão testar só o que pode ser testado e que pode ser utilizado, né? Não fica... Porque tem um pouquinho de FOMO também, né? Sim, Tipo, muito. tem tudo isso daqui, eu tô perdendo, eu tenho que fazer e tal. Tá, eu falei com uma cliente esses dias, ela, não, eu quero um site de inteligência artificial. Eu falei, então, você está começando, só precisa do site. Inteligência artificial vem depois. Não, porque eu vi num lugar, então, não é isso. É bem como consultoria, né? Tipo, não, a gente pode começar aqui, queria até um app e tal. Não, começa um site, é uma startup. Site, MVP, lança, depois pode fazer app, depois, tipo... A IA, ela é complemento, né? Ainda é complemento, eu vejo assim. Não vejo ela sobrepondo funções, assim, reais da equipe, né? Mas isso eu sei que foi um receio de muita gente, né? De perder, às vezes, oportunidades por conta da IA. Eu vi uma palestra muito bacana, né, na Config 2024, que um content designer da Figma mesmo, ele falava sobre isso, né? Sobre IA na área de writing. E foi uma reflexão que eu achei muito pertinente, porque ele falava, isso assim, de não saber muito bem por onde começar, para onde ir, ou ter essa ansiedade de querer estar fazendo muita coisa e ainda não ter começado nada, porque você nem entendeu muito bem como a IA pode te ajudar no que você está fazendo, ou como acessar a IA, fica tranquilo, porque tá todo mundo passando por isso. Talvez quem não esteja passando por isso é quem está criando a IA. Que não precisa usar a IA, né? Tá criando a IA. E aí ele falou que, né, enfim, desenvolveu, né, falando sobre essas habilidades de conteúdo que precisa ter o toque humano, né? No início, no meio e no fim. Seja para a questão de visão mais crítica, de conseguir discernir o que é fake e o que não é, né? São todas habilidades muito humanas. Também direcionar para o público, o tom, né, para o público e tudo mais. Você pode criar o tom certo num prompt, né, hoje em dia. Mas, enfim, tem sempre toques muito humanos na criação aí. E aí, uma coisa que é interessante, que é uma reflexão, que aí eu acho que não serve só para content, mas é para todo mundo aí, é que mesmo que a IA seja uma evolução e ela realmente comece a ficar muito presente no nosso dia a dia de produção e de desenvolvimento, ainda assim, isso vai abrir mais oportunidades para gente. Porque para content, por exemplo, tem uma área ainda pouco explorada, que é, assim, escrita de prompt, questões de verificação de dados, do que a IA está consumindo, né? Ter toda essa parte de filtragem, às vezes de aprovação e de validação, para falar que tá legal o que ele está criando, né? Não tá desvirtuado. Enfim, a IA, ela traz mais possibilidades também, sabe? De atuação. Não é simplesmente usar ela como uma ferramenta. Toda IA generativa precisa de dados, né? Bons dados para... Aí quem é responsável pelos dados? Eu acho que normalmente somos nós, humanos, né? Então é uma grande responsabilidade, seja criando as referências normativas, né? Guias de boas práticas. Então o uso da IA, ela pode encurtar algumas coisas, mas ela também vai exigir um trabalho que ainda não existe. Nosso, assim, de alguma maneira, sabe? Seja criando esses materiais aí para suporte de uso, capacitações, enfim, coisas assim. E muitas vezes, quando a gente vê aquela ansiedade, assim, da galera de começar a criar com IA, eles não pensam em normas, eles não pensam em boas práticas, eles não pensam na curadoria dos dados, né? Isso é o mais importante.
Então, tem aí os primeiros passos que muitas vezes é negligenciado, né? Mas eu acho que é porque é um tema muito, muito novo mesmo, né? Então, Sim. não tem aquela receita ainda, né? E pensando em futuro, como você vê o futuro da educação e como o design pode ajudar? Eu acho que o design pode ajudar de muitas maneiras, Gilmar. Assim, vou citar algumas, né? Tenho certeza que deve ter uma gama de outras, mas aqui que eu consigo enxergar. Acho que o design, ele consegue ajudar nos desafios de acessibilidade e inclusão, né? Seja melhorando aí os acessos, né? Seja físico, seja digital, para os usuários finais. Também fazendo o link aí com inclusão, ele consegue talvez ajudar, a diminuir a desigualdade regional e digital, que a gente vê que pode acontecer principalmente aqui em território brasileiro, né, tem algumas regiões que são muito mais remotas em relação a acessos mesmo gerais, né, dos materiais. Então o design ele pode ajudar a trazer uma equidade maior aí nesses acessos aos materiais e soluções digitais e físicos. Também acho que o design ele consegue ajudar na melhoria, né, da qualidade aí dos materiais de capacitação para os professores, porque conforme, né, vai passando gerações, né, a dinâmica com os novos alunos, até mesmo as ferramentas, né, de ensino, elas vão mudando. E os professores educadores, eles precisam ter esse suporte, mas não qualquer suporte, né? Sendo pensado como clientes, como usuários também. Então, o design com certeza conseguiria ajudar isso, melhorar isso também, essa capacitação, melhorar no engajamento dos alunos, né? Então, criando narrativas, experiências imersivas, né? Produzindo esses materiais educacionais também diferenciados, plataformas adaptativas, né, com maior grau de personalização, para que tenha um acompanhamento mais próximo aí de evolução e crescimento no aprendizado do aluno, e também na consulta aí dos pais e professores também. Acho que o design também pode ajudar muito nessa esfera de gestão e políticas públicas, então ajudando muito na agilidade e transparência do uso e da gestão dos recursos educacionais, que geralmente não tem a visão aí e a participação dos usuários finais, né? Nessa localização de recursos, enfim, uso dos recursos. Enfim, acho que eu diria isso, assim, bom resumo da onde. Muito bom. É bom saber assim que o design pode ajudar muito além da tecnologia, né? Sim, com certeza. O mais importante, acredito eu, é o acesso, né? E isso o design ele pode fornecer, facilitar de diversas maneiras, né? Se for na tela, tem diversas maneiras. Se for no físico também, né? Principalmente a parte de acessibilidade. Então, acho que tem bastante coisa que acaba ficando voltado para service design, né? O serviços de design aí que pode ajudar muito nessa parte, principalmente de inclusão, desigualdade regional também, enfim, muito interessante. Tem bastante áreas para atuação aí. Tá legal. E Lala, agora a gente está caminhando para o final. Quais conselhos você daria para quem está começando agora, ou almeja, ou está chegando por chegar, em um cargo de liderança? Legal. Bom, se você está chegando por chegar, pode ficar porque é interessante. Bom, eu digo isso porque, primeiro, né, para contextualizar um pouco, eu não cheguei no cargo de liderança porque eu sempre quis. Foi uma oportunidade que me foi proposta e eu acabei aceitando, né, o desafio, mas não era meu objetivo lá atrás, assim. Não foi assim que lá atrás eu desenhei minha carreira, então foi uma surpresa, né? Uma coisa nova para mim. E aí o desafio foi muito maior, porque eu não tinha me preparado para isso.
E aí, a partir do momento que me foi proposto, eu comecei a correr atrás, né, focar mais nessa parte de gestão, que nunca foi meu foco sempre foi parte técnica, ser especialista. O que eu posso dizer é que, existe algo encantador também na gestão, na liderança, mas é uma responsabilidade tremenda, porque você está lá cuidando de um time, né, então não é sobre você, é sobre as outras pessoas. Essa é a responsabilidade da gestão. E o conselho que eu dou, alguns conselhos, né? É um conselho que eu recebi quando eu me tornei coordenadora, é aprender a delegar. Então, como eu vinha de um perfil muito técnico, eu tive muita dificuldade em delegar demandas que vinham para a minha equipe, né? E as minhas demandas e tarefas passaram a ser outras, né? Eu não queria abrir mão de todas as tarefas de produção, por exemplo, por paixão, enfim, por familiaridade. Mas chega um momento que você precisa delegar isso, principalmente para demonstrar essa confiança que você tem na sua equipe, que essas pessoas que vão fazer esse trabalho, e para você conseguir focar, dar mais atenção em necessidades da gestão mesmo, né? Então, esse seria meu primeiro conselho. Outro conselho que eu dou, que aí eu aprendi por conta mesmo, nessa caminhada de liderança, é invista tempo e dedicação em recrutamento, porque vai fazer a diferença, né? São as pessoas que você está convidando para participar do seu time, né? Então, não é um momento que dá para fazer de maneira rápida e sem critérios. E, bom, apoie, né, sua equipe, invista na sua equipe, sempre que possível, melhore as condições da sua equipe, porque no final, reconhecimento, né, tudo que voltar para você vai ser através deles, né, enfim, todas as entregas vão estar sendo feitas por eles, então o sucesso da sua liderança depende da sua equipe também. Então, invista na gestão, não só na captação de novos projetos, né? Muito bom. E Lala, você pode citar aí pode ser um livro, um podcast, um filme, uma série que você assistiu, ouviu nos últimos tempos, que você gostou e acredita que os ouvintes podem gostar também? Teve uma leitura que eu fiz que não é tão recente, mas que eu usei inclusive numa reflexão de time, né, numa dinâmica com reflexão do time, que pode ser interessante de trazer aqui. É um livro extremamente simples, gostosinho de ler. Então, quando você está querendo esvaziar um pouco a cabeça, né, tirar o peso do coração, e, enfim, não é uma lição pesada, é uma coisa leve, né? Não é aquele livro que vai te trazer um aprendizado super profundo, mas é uma sensação leve, de plenitude. É um livro que chama Bem-vindos à Livraria Rio Nandong. É um livro bem pequenininho, coreano, e super leve, muito gostoso de ler. Vou indicar ele porque eu li ele numa época um pouco turbulenta do trabalho mesmo, da vida profissional, da rotina de trabalho. E sempre que eu entro numa rotina muito turbulenta, eu acabo dando pouca atenção para minha parte mais pessoal, que é tão importante quanto, né? A gente tem que ter equilíbrio. E aí enfim, eu não conseguia mais me desligar do trabalho, eu comecei a ler esse livro como recurso de lazer. Só que eu não conseguia ler algo muito pesado. E aí foi uma grata surpresa esse livro, e me trouxe uma paz de espírito muito grande e uma confiança e uma certeza de que eu estava no lugar certo, fazendo a coisa certa. Então, às vezes a gente precisa de um afago desse também. Não só de novas lições para aprender, gente. Muito bom. E Lala, como o pessoal te encontra nas redes sociais? Bom, eu sou um pouquinho low profile, tá, galera? Mas vocês me encontram como Lala Holmes. Então, enfim, nas redes sociais e no LinkedIn, Laís Wada. Muito bom. Lala, então quero agradecer a sua participação
Foi um episódio muito bom. E para quem quer ouvir mais, ouvir e assistir os episódios do podcast, é só seguir o podcast nas plataformas e também a Tuia nas redes sociais. E fica aqui meu agradecimento para quem nos ouviu até o final. Até o próximo episódio.